Salário mínimo, R$ 1.518. Com os descontos, R$ 1.300. Carro popular, 1.0, novo, R$ 75 mil. Apartamento pequeno, 42 metros quadrados, R$ 250 mil. Isso se você comprar na planta, porque ele novo ali, depois de prontinho, pelo menos R$ 300 mil. Olha só, a conta não fecha, tem alguma coisa errada aí. O resultado disso tudo é que simplesmente algumas pessoas, por mais que me doa falar isso aqui, mas nunca vão conseguir ter acesso à casa própria. Casa, carro ou qualquer ativo financeiro, simplesmente não vão conseguir acumular patrimônio. Na verdade, algumas pessoas até já desistiram dessa ideia e simplesmente hoje vivem, sobrevivem de benefícios do governo, de auxílios do governo. Fala pessoal, eu sou o Cleiton e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a crise que a geração Z está enfrentando. A maioria da geração Z já se conformou, o pessoal sabe que não vão conseguir aí conquistar, a tão sonhada casa própria. Realmente a coisa tá ficando feia. E fica ainda pior quando a gente compara com a geração passada, a geração dos nossos pais. Lá nos anos 90, galera, não era tão incomum, O pessoal chegava ali na casa dos 30 anos e já conseguia comprar o seu pedacinho de chão, comprar sua casinha. Ou o pessoal comprava um terreno, que era relativamente mais barato naquela época, ou então comprava uma casinha pequena, uma casinha de 4 cômodos aí, tá? Até as pessoas de baixa renda conseguiam comprar o seu pedacinho de chão. Naquela época, foram outros tempos aí, tá? Só que de lá pra cá, infelizmente, nosso real aqui já se desvalorizou quase 90%, pra vocês terem noção. Gente, teve uma época, quando o real foi lançado, R$1 valia $1, tá? Sim, por incrível que pareça. E de lá pra cá, vocês já sabem o que aconteceu, Infelizmente, quem construiu o patrimônio se deu bem. Agora, quem não aproveitou as oportunidades, infelizmente, acabou se lascando, porque hoje em dia tá cada vez mais difícil, galera. E infelizmente, tá? Não queria dar essa notícia pra vocês não, mas as coisas tendem a piorar, tá bom? Só pra vocês terem noção, nos últimos 10 anos, lá em 2015, sabe quanto que custava um carro popular na época, galera? Carro 1.0? Cerca de R$25 mil. Um pouquinho mais de R$25 mil. Salário mínimo naquela época era 788, dava em torno de uns 31 para 32 salários mínimos, e naquela época todo mundo já achava caro, Meu Deus, não tem como comprar o carro, não sei o que e tal, e de fato, 32 salários mínimos, Caramba, 32 meses trabalhando aí, realmente era complicado, mas 10 anos depois, hoje, tá, 2025, sabe quanto que custa um carro popular 1.0, um carro simples? Cerca de R$75 mil. Galera. Em 10 anos, o preço do carro simplesmente triplicou, tá custando 3 vezes mais. E eu pergunto a vocês, o salário mínimo nos últimos 10 anos, ele também triplicou? Hoje você recebe 3 vezes mais do que recebia lá em 2015? Claro que não, Senão você está recebendo o quê? Salário mínimo, R$2.350, R$2.360, mas, R$1.518. Então, se 10 anos atrás você tinha que gastar aí 32 salários mínimos para comprar um carro popular 1.0 da época, hoje você tem que desembolsar aí simplesmente 50 salários mínimos para um carro 1.0. E aí fica a grande dúvida, galera, qual que é a solução? Como que um jovem que veio de uma família simples, uma família humilde, pobre financeiramente que eu tô falando, tá, gente? O pai ganha um salário mínimo, a mãe ganha um salário mínimo, isso quando tem os pais juntos em casa, Se não foi igual eu, que foi criado apenas pela mãe, Sou filho de mãe solteira aí, tá? Meu pai praticamente abandonou nossa família quando eu era pequeno, beleza? Como que um jovem desse, que veio lá da pobreza, da extrema pobreza, consegue conquistar aí a casa própria, o carro, que esses são os sonhos da maioria dos brasileiros, tá, gente? Ter suas coisinhas, Seu carro, sua casa, e alcançar ali a sua independência financeira, tá bom? É o sonho básico aí da maioria dos brasileiros, beleza? Mas, como eu falei, esse sonho tá cada vez mais distante. Dá uma olhada nessa matéria aqui do site Diário do Brasil, matéria recente, 2 de dezembro de 2025, Nova geração não terá patrimônio. Casa própria e carro viram sonhos distantes para jovens brasileiros. Isso aqui é a realidade, tá bom, galera? De fato aí, tá? Nova geração enfrenta o fantasma da estagnação. Casa própria e carro viram sonhos distantes para jovens brasileiros. Ok. A ideia de conquistar a casa própria, ter um carro na garagem, construir um patrimônio sólido, está cada vez mais distante
da realidade dos jovens brasileiros. Com os salários defasados, aluguel em alta e o custo de vida nas alturas, nova geração se depara com um cenário econômico que a empurra para longe da estabilidade financeira que seus pais e avós conquistaram. Galera, eu vou falar para vocês um negócio aqui, tá? Quando eu morava em São Paulo, olha só, apartamentos usados, tá? Em condomínios pequenos aí, beleza? Eu conseguia encontrar na OLX por cerca de R$200 mil. Apartamentos bem pequenos aí, tá? Cerca de 40 metros quadrados. Só que um pouco mais antigos, obviamente, né? Bem conservados, tá? Tem que admitir pra vocês, mas, gente, R$200 mil num apartamento de 40 metros quadrados, galera. 40 metros quadrados e novo. Fazem vocês, mas... Ai, caramba, é porque eu queria um lugar um pouco mais próximo do serviço pra mim andando, né? Eu trabalhava no Andorinha Hipercenter, lá na zona norte de São Paulo. Tinha um lugar que tava vendendo loft, né? Loft é um nome bonitinho pra kitnet, tá bom, galera? Ó, kitnet é de pobre. Loft é de rico, tá? Só mudou o nome ali pra ficar, enfim, né? Fazer uma manipulação, lavagem cerebral, beleza? Mas um loft de 20, era o que era 20, não sei se era 21 ou 24 metros quadrados, era uma coisa assim, tá? 24 metros quadrados. Gente, R$165 mil à vista, tá? R$160 mil em 25 metros quadrados, galera. Eu olhei assim e falei, tá de brincadeira, caramba, hein? E só tinha uma última unidade à venda no prédio lá. Então eu olhava assim e falava, como que é possível, gente? Não tem lógica uma coisa dessa aqui. Paga 160 mil, 165 mil à vista, assim, na mão. A cozinha, galera, no anúncio que tava esse loft aí, não era cozinha conjugada, não. Era living room with kitchen, né? Cozinha clean, a nova moda agora. Tá um espaço clean. Eu olhava assim e falava, meu, o pessoal tá de brincadeira, né? E vendia, como eu falei pra vocês, tinha uma unidade só sobrando, né? Quer dizer, não sei se o pessoal também faz isso aí por marketing, né? Pode ser que tinha 10 unidades, mas colocava só uma pra gerar escassez, enfim, tá? Mas eu fiquei pasmo com isso aí, tá? Como que as pessoas não têm coragem de pagar 165 mil, 20 metros quadrados? Isso aqui não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Eu consegui comprar minha casinha aqui na roça, tá? No interior de Minas, onde eu tô morando agora, beleza? Aqui, com 165 mil, acho que eu comprava uma casa aqui no centro da cidade, sem brincadeira. Eu paguei na minha vista 55 mil reais, mais 20 mil por um mini sobradinho que tinha aqui no fundo de casa, tá? Aqui na parte de cima, num ponto de comércio, embaixo tem um cômodo lá, mal acabado, tá bom? E em cima eu fiz a minha academia particular, graças a Deus, né? Amém. Mas, galera, o valor é exorbitante, tá? Aqui onde eu moro, para vocês terem noção, a partir de 20 mil reais você já compra pelo menos um terreno, tá bom? 20, 25 mil reais. Às vezes o pessoal vende casa aqui bem baratinho, tá? 15 mil, 20 mil, às vezes o pessoal tá indo embora, mas não é sempre não, tá? Casa mesmo aqui você encontra a partir de 40 mil reais. E é casa, tá? Não é favela, não é negócio não. Casa com quintal, água, luz individual, beleza? Cidade grande, ó, eu tô fora. Não tenho coragem de pagar 300, 400 mil numa casa, mas nem ferrando, galera. Continuando aqui, ó. Dados do IBGE e do DIESE, não sei que órgão é esse aqui não, tá? Mostram que mais de 70% dos jovens entre 20 a 34 anos vivem de forma dependente ou em habitações provisórias, como kitnets alugadas, imóveis compartilhados ou morando com os pais. Lógico, como é que a pessoa que ganha R$1.500, R$2.000, né, vai dar conta de pagar aluguel, água, luz, internet, comida? Não tem como, simplesmente não tem como não, tá, gente? A renda média dessa faixa etária não acompanha a valorização dos imóveis nem os preços dos automóveis, que subiram mais de 40% nos últimos 5 anos. 40% é desgrama. Desde a pandemia, o preço das casas e dos carros aqui simplesmente duplicou. E desde 2015, né, 10 anos atrás, como eu mostrei pra vocês, 3 vezes mais que aumentou aí, tá? Realmente a coisa tá feia. Eu, para comprar a minha casinha, galera, para alcançar a minha independência financeira, sabe o que eu fiz? Olha só, eu trabalhava em supermercado, eu já cansei de falar isso aqui para vocês, tá até chato, né? Mas tem que falar que tem pessoas que estão chegando agora. Supermercado, escala 6x1, tá? E o que eu fiz? Eu aluguei um lugar bem baratinho quando eu fui para São Paulo, tá? Eu morava em um cômodo, né? Aqui, ó, situação dos jovens, né? Mora em kitnets, enfim, tá? Eu morava em um cômodo, pagava R$350 na época, um cômodo 3x4, um cômodo só, tá, gente? Com banheiro, tá? Era a minha casa, era um cômodo 3x4 com banheiro, beleza? E eu fiquei lá por 2 anos, só juntando dinheiro, juntando dinheiro. Eu conseguia tirar, isso aí foi em 2019, tá? Cheguei em 2018 para 2019. E eu ganhava cerca de uns R$2.000. Por quê?
eu trabalhava ganhando salário mínimo, só que eu recebia vale transporte, vale refeição em dinheiro. Como eu morava perto do trabalho, eu ficava com essa grana e ia andando. Eu levava marmita, né? Às vezes eu ia almoçar em casa mesmo, dava pra ir andando e tudo mais, enfim, tá bom? Então fui economizando, né? Não gastava com nada. Meu lanche que eu fazia, pra vocês terem noção, gastava R$10 por mês, tá? Por semana eu comprava um pacotinho de pão de mel que custava R$2,30, R$2,50. Esse aí era o lanche que eu fazia, né? Pra vocês terem ideia aqui, galera, olha só, eu cheguei em São Paulo em 2018, lá pra mês de maio. Eu fui comprar o meu primeiro iFood, foi quando eu fiquei doente. Em outubro, novembro de 2019, mais de um ano depois que eu cheguei em São Paulo. Só para vocês terem noção, tá? Realmente eu estava focado em juntar dinheiro. Mas com isso, né? Juntei e consegui aí, né? Dar a volta por cima, eu diria assim. Não sou rico, tá, gente? Mas graças a Deus aqui em casa não falta carne, não, tá? E hoje também eu não preciso mais estar trabalhando para os outros aí, escala 6x1, ganhando pouco, beleza? Hoje, como eu falei para vocês, né? Posso trabalhar aqui de casa. Então, hoje minha vida tá boa, graças a Deus. Mas eu só consegui chegar nesse nível abrindo mão de praticamente 6 anos da minha vida, tá? Foram 6 anos trabalhando aí de segunda a segunda, sem folga, 7 dias por semana, galera, cerca de 14 a 16 horas por dia, tá? Sem brincadeira. Tem a minha trajetória aqui no YouTube, já contei diversas vezes aqui, tá? Pessoal que acompanha o canal há mais tempo já sabe. Eu chegava em casa depois do trabalho, ia gravar vídeo aqui pro YouTube, ia editar. Na minha folga a mesma coisa, ia editar também. Enfim, tá? Eu literalmente não tinha folga aí, tá bom? Foram 6 anos só ralando e ralando pra caramba, tá? Deu certo pra mim, graças a Deus, né? Mas vou falar pra vocês, é complicado, né? No meu caso, eu era solteiro, não tinha filho, né? Não tinha namorada nem nada, mas se vocês quiserem saber um pouco mais da minha história, eu vou deixar o link de um vídeo pra vocês na descrição e também no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui, beleza? Junto com os links dos patrocinadores do canal aqui, tá? Contando titim por titim como eu consegui alcançar a minha independência financeira, tá bom, galera? É isso, tá? Vamos continuar aqui, ó, senão o vídeo vai ficar grande pra caramba, ó. A falta de perspectivas concretas faz com que muitos já nem incluam casa ou carro na lista de objetivos. Caramba, realmente o pessoal deixou de sonhar. Acabou. Ó, o pessoal não tá nem incluindo mais carro e... Nossa, galera, isso é triste isso aqui, tá? Bem triste, viu? Caramba, hein? O foco agora é pagar boletos, equilibrar dívidas estudantis e manter alguma qualidade de vida. Mesmo que isso signifique adiar planos maiores. O problema disso aqui é o seguinte... Se o jovem da geração Z não fizer isso aí, é que o computador tá pesado, tá travando aqui, tá? Mas se o pessoal da geração Z não fizer isso enquanto é jovem, agora, não abrir mão agora, né, da vida deles aí, igual eu fiz, pra conquistar alguma coisa, vai ser muito pior no futuro. Pra você que, assim como eu, também veio de família pobre, olha só, galera, aproveita que você é jovem aí, tá bom? Que você tem energia, que eu vou falar pra vocês. Depois que passa dos 30 aí, é complicado, tá? Começa a dar uns creque assim nas costas da gente, ó. Eu, quando acordo mesmo, o meu joelho começa a fazer creque aqui na junta. Eu achava que isso era brincadeira, mas não, isso é real, tá? Se bem que no meu caso, eu sou acostumado a carregar pesos desde novo, né? Saco de cimento aí com 12, 13 anos de idade, mas ainda assim, enfim, tá? Aproveita a sua energia, aproveita a sua juventude e vai trabalhar, vai construir patrimônio. O jovem, ele consegue dormir, sei lá, 4, 5 horas por noite, né? Que tem pessoa que trabalha, estuda, né? Faz faculdade e tudo mais. Jovem consegue viver aí 1 a 2 semanas só comendo miojo. Eu falo isso porque quando eu me mudei lá em Belo Horizonte, né? Pra uma casinha na favela, um apartamentozinho na favela, eu fiquei 15 dias só comendo miojo, né, pra vocês terem noção, fazendo caneco de café, que eu não tinha móveis, né, pra colocar na casa, enfim, tá? Então, jovem consegue sobreviver com tudo isso aí. À medida que você vai ficando mais velho, você vai perdendo energia, vai perdendo disposição. Quando você fica velho, pessoal, pra vocês terem ideia, você só quer saber de ficar em casa. Nada de festinha, nada de barzinho, nada de ficar saindo aí 10 horas da noite e voltar pra casa 3, 4 horas da manhã. Não, você vai preferir o conforto do celular, ficar em casa, assistindo um filme, uma série, comendo lanche, né? Talvez do lado de uma pessoa que você gosta. Você não vai gostar nem de conversar com um pessoal que é adolescente. Você vai ver os adolescentes falando aquelas gírias, né? E vai olhar assim e falar... Caramba, será que eu era desse chato pra caramba desse jeito aí? Oxi, brincadeiras à parte aí, tá, gente? Mas, de fato, tá? Quanto mais velho você ficar,
mais difícil vai ser você construir patrimônio, tá? Porque a questão principal, na verdade, nem é isso, são os juros compostos, tá? Quanto mais cedo você investir, mais o tempo e os juros compostos vão multiplicar o seu patrimônio. Em contrapartida, quanto mais você demorar, né, para cair na real, começar a guardar uma grana, investir em qualquer coisa que seja aí, mais a inflação vai corroer o seu poder de compra. Isso é real, tá? Olha só aqui, ó. Cadê? Enquanto isso, o acesso a crédito está mais restrito e com juros abusivos, sim. O que torna o financiamento um risco alto para quem está tentando se firmar no mercado. A geração Z cresceu ouvindo que quem guarda tem. Fato, óbvio. Agora precisa ouvir que quem sobrevive já venceu. Nossa, essa frase aqui é pesada, tá, galera? Quem sobrevive já venceu, caramba, hein? Tem também aqui essa matéria da CBN, olha só. Por que millennials e geração Z não conseguem sair do aluguel? Tem um relato aqui de uma moça, ó, da Letícia Lucena, 36 anos. Eu gostaria muito de ter um lugar meu, talvez por um pouco de educação familiar. Meus pais sempre tiveram casa própria e eu tenho um medo inexplicável de não ter onde morar. Acho que isso para mim é um sentimento importante, de ter essa estabilidade, essa segurança de que eu tenho um teto sobre minha cabeça, mas o que para mim hoje é muito difícil de imaginar é ter um valor total de no mínimo 100 mil reais, oxe, vai, também não, né? Para dar de entrada numa casa. Eu até faço reserva, mas para chegar nesse valor, nossa, tem que trabalhar muito ainda. Anos, diz aqui a Letícia, né? 100 mil reais, ela tá querendo comprar uma baita de uma casa então, caramba, hein? Mas de fato, galera, tem que dar uma entrada, tá? Nos apartamentos que eu falei para vocês, de 200 mil reais, o corretor ele pediu, acho que foi 40 ou 45 mil reais de entrada e eu podia financiar o resto. Eu acho que nem tem juros também não, se eu não me engano. Enfim, tá? Eu não quis seguir também não, porque vai eu pagar 200 mil reais numa casa, num apartamento 40 metros quadrados usado, sai fora. Eu bloqueei ele. Enfim, eu vou continuar aqui. Bom, galera, é isso, tá? Eu vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar grande pra caramba, que eu falo demais, você sabe, né? Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro. Mas a questão é a seguinte, pra você, jovem aí, que veio de uma família pobre, né, financeiramente aí, né, igual o meu caso aí, seus pais não têm condição de ajudar vocês. Vocês vão passar perrengue, tá bom? Vão comer o pão que o diabo amassou. Vou ser realista aqui com vocês, tá? Não é impossível vocês conquistarem suas coisas, tá? Seu carro, sua casa, tem como. Mas a questão é a seguinte, vocês vão precisar abrir mão aí de pelo menos uns 10 anos da sua vida, sem brincadeira, tá? Ou vocês vão ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, estudar muito, ou então, sei lá, se você não quer fazer faculdade, um curso superior, vai ter que trabalhar em 2 empregos, talvez, no mínimo, né? Talvez até 3 empregos, por que não? Né? Fazer bicos aí no fim de semana. Sim, tá? Eu falo porque eu fiz isso aí, tá bom? No meu caso aqui, galera, eu não tinha nenhuma habilidade excepcional, tá? Só tinha minha força física mesmo, tá bom? Não aprendi a fazer nada na vida, eu fui burro de carga a vida inteira, só que eu usei isso a meu favor, né? Trabalhei esse serviço pesado, braçal a vida inteira praticamente aí, tá? Mas aos trancos e barrancos, fui juntando grana e dá pra você fazer isso aí também, tá? Demora pra caramba, é sofrido, você vai pensar em desistir várias vezes no caminho, mas siga em frente, tá? O ideal é você fazer igual o pessoal da reportagem falou, sei lá, você não aluga uma casa sozinho, gente, uma casa, um apartamento. Chama um grupo de amigos, tá? É chato, você não vai ter privacidade e tudo mais, mas é para você economizar, tá bom? No começo da sua vida, você tem que economizar, não tem jeito. Se você for alugar um apartamento lá em São Paulo, por exemplo, simples, é R$ 1.500, tá? Simples, ok? 2 quartos, sala, cozinha e banheiro aí, minha casa, minha vida, tá? Padrão minha casa, minha vida, 40 metros quadrados. Uma pessoa só, R$ 1.500, mas se você chamar mais 2 primos, 2 amigos seus aí que sejam, opa, o aluguel já sai aí para R$ 500 para cada um. Você já economiza R$ 1.000, olha que maravilha. Então, você tem que se atentar nesses detalhes aí, tá? Assim que começar a sobrar um dinheirinho na sua conta, né? Sei lá, às vezes você tá ganhando um dinheirinho a mais, não pense em gastar à toa não, tá? Vou gastar ali com a namoradinha, né? Então vou trocar de telefone, financiar uma motinha, sempre que você tem uma motinha. Não, calma, relaxa, tá? Pega essa grana e de preferência investe na sua educação, tá? Estuda para você ter qualificação no mercado de trabalho e assim poder ganhar cada vez mais. Ou então, no mínimo, pelo menos faça o que eu fiz, né? Eu não queria saber de fazer faculdade nem nada, eu peguei esse dinheiro e investi, tá bom? Tem vários
vídeos aqui no YouTube mesmo, tá? Que explica, né, como investir e tudo mais aí, tá? Vários cursos gratuitos, enfim, tá bom? Mas a questão é que você vai precisar abrir mão de uns bons anos da sua vida aí para você conseguir conquistar as suas coisas. Mas eu falo uma coisa para vocês, tá, gente? O caminho é sofrido, mas lá no final vale muito a pena, tá? Vale a pena demais. Hoje, eu sou privilegiado aqui, eu posso falar aqui na minha terra, poxa, eu acordo 8 horas da manhã, galera. Que nem hoje aqui, tava o sol rachando aqui, eu olhei assim e falei, caramba, se eu tivesse que trabalhar num sol desse igual fazia antes, eu tava ferrado. Eu acho que eu nem aguentaria mais não, tá? Ir pra roça, pra Macega e trabalhar num sol desse. Enfim, como eu falei, né, eu tô falando demais, se deixar eu fico aqui o dia inteiro, tá? Galera, antes de encerrar o vídeo, eu quero falar aqui da parceira do canal, a BingX, que é simplesmente uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Ela tem mais de 20 milhões de clientes, mais de 1.000 opções de criptomoedas disponíveis para investimento. Tem uma nota de 8.6 lá no site do Reclame Aqui, o que faz dela uma das corretoras mais bem avaliadas e também é a patrocinadora oficial do Chelsea Futebol Clube. Olha que maravilha, hein? Eu vou deixar o link para você criar a sua conta na BingX aqui no primeiro comentário fixado, então só apontar sua câmera para esse QR Code aqui, beleza? Vai lá, cria sua conta, é de graça, você não paga nada, leva menos de 5 minutinhos e depois de cumprir alguns requisitos, você ainda pode ganhar um bônus de até $9.000. Não é pegadinha, tá, gente? Eu tô falando aqui pra vocês, tá? Links aqui no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por terem ficado aqui até agora e se você faz parte da geração Z, comenta aqui embaixo. Você já conseguiu conquistar a tão sonhada casa própria? Seu carro? Construir patrimônio? Ou você simplesmente desistiu, né? Viu que ia dar muito trabalho, que você não ia conseguir, ganha pouco, simplesmente falou, ó, que se lasque tudo. Deixa o seu comentário aqui, beleza? Galera, eu vou ficar por aqui, muito obrigado, tá? Clica no botão hypar, beleza? Se inscreve no canal também, tá? Fiquem com Deus, valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to